paz. Graça e paz, amém, irmãos? Amém. Você pode tomar o seu assento? Eu gostaria de agradecer aos irmãos a oportunidade, é muito bom estar aqui com os irmãos sempre, oportunidade de estar aqui. Conhecemos esses irmãos há muitos anos, né? E vosso pastor trago um abraço lá do meu pai, e alguém que quero dizer aos irmãos que é muito positivo uma igreja que tem um pastor como vocês têm. E nós precisamos aprender a honrar mais os nossos pastores. Não sei porque eu estou dizendo isso aqui, mas quem é de fora tem a liberdade melhor de dizer. Quero dizer para vocês que vocês têm um grande homem de Deus à frente dessa igreja. E eu conheço desde pequeno. Você conhece muitos lugares. Um pastor que há tantos anos dá um testemunho, é irrepreensível. Nós, como ovelhas, precisamos aprender a honrar mais os nossos pastores. Eu todos os dias, não deixe de orar pelo seu pastor, não. Você tem um grande homem de Deus. Quando eu estava sentado ali, Deus me dizia isso. Isso não acontece em todo lugar, infelizmente, ainda que deveria. Sabe, então nesses dias, seja um canal de vida na vida do seu pastor. Seja alguém que honra, que abençoa. Eu digo porque eu estou lá na igreja local, eu sei que às vezes isso não acontece, e deveria acontecer mais. Então eu estava ali, eu senti muito forte o meu espírito. Honre o seu pastor, honre. Você está aqui por causa de alguém, por causa do seu pastor. Você está aqui porque alguém tem pagado o preço por você. São tantos irmãos que estão aqui, tantas bênçãos que Deus tem liberado no vosso meio. Tantas coisas Deus tem feito, porque Deus tem colocado vocês debaixo da cobertura espiritual de um homem de Deus. Por isso eu gostaria que nós aplaudíssemos aqui o pastor Campas, esse homem de Deus. Então, Senhor, que você fechar seus olhos, meu Deus, nós vamos louvar a teu nome, Pai, porque a tua igreja é edificada por homens de Deus. O Senhor quer louvar o teu nome por essa igreja. O Senhor quer louvar o teu nome por cada irmão aqui, Pai. Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor quer levantar homens na terra. O Senhor quer levantar homens apaixonados, homens que têm colocado as suas vidas, suas casas, suas famílias. Por isso nós louvamos o teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, o reino do Espírito é algo muito rico, porque existe um RG espiritual, eu creio. Existe um princípio de filiação espiritual. Sabe, nesses dias Deus tem nos incomodado a falar sobre isso. Nós saímos de uma campanha de 21 dias de jejum, escrevemos material sobre isso, sobre unidade. A força da igreja está na unidade. A força da igreja está em perceber o poder da unidade. Sabe, nesses dias Deus tem nos incomodado de que a igreja só tem poder para ir além. A igreja só tem poder para fazer missões, para chegar em outros lugares, quando a igreja perceber o poder que existe na unidade. Quando a igreja percebe o poder que existe no princípio de submissão. Entende? Existe um princípio para que Deus possa se manifestar. E esse princípio, para que nós possamos ir além, é o entendimento de que Deus só faz algo quando o coração do povo é um. O mover de Deus passa pelo princípio de que o nosso coração precisa ser um só. E não há nada que Deus possa mover sem que o coração do povo seja um. Não há nada que Deus possa fazer quando o nosso coração não é um. Jesus já dizia: reino dividido contra si mesmo não prevalece, não subsiste. Não tem como ter avanço se não houver no seu coração. Sabe, nesses dias Deus tem colocado homens e mulheres de Deus à frente da obra. Sabe qual é o nosso grande desafio? É ter o coração alinhado e os sonhos alinhados aos sonhos desses homens e mulheres de Deus. Eu acho lindo a igreja, porque a igreja, aqueles que são chamados a estabelecer governo sobre a igreja, não são homens e mulheres que vieram simplesmente uma graduação natural. Não é fruto de um estudo natural, não é fruto de um conhecimento acadêmico simplesmente, ainda que isso seja importante. Mas todo homem e mulher de Deus foi chamado por uma vocação divina. Sabe, quando a igreja então tem disposição de sonhar o mesmo sonho, quando a igreja tem disposição então de alinhar o coração. E nesses dias eu quero começar orando antes do ministrado.
Deus nos faça um. Jesus orou e disse: Pai, faz eles um, como eu sou um contigo, para que o mundo olhe para eles e reconheça que eles são seus discípulos. Sabe quando é que essa cidade vai olhar para nós e falar: eles são discípulos de Jesus? Eu sei que tem muitos irmãos que falam: pastor, a hora que as curas estiverem acontecendo, vão olhar para nós e vão dizer: são discípulos de Jesus. Quero dizer, ter cura no lugar é muito bom, é muito poderoso. Nesses dias nós temos clamado: eu quero liberar uma unção aqui. Se você entrou aqui enfermo, você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Comentava hoje com alguém: eu nunca vi um tempo com tantas pessoas com câncer, mas nunca vi um tempo que Deus tem curado tantas pessoas com câncer. Nesses últimos dias, na nossa comunidade local, 2 pessoas foram curadas. O médico falou: desapareceu. Não sabemos o que aconteceu. Isso é poderoso. Uma irmã no carnaval recebeu oração. O médico disse: olha, o seu câncer era tão agressivo que dentro do tumor tinha cabelo. Eu nunca vi um negócio desse, era um negócio estranho. Dentro do tumor, nós abrimos o tumor, é algo muito esquisito. Quando eles fizeram esse check-up do tumor, dentro do tumor, ele falou: não sei, tinha metástase e tudo mais, não sei o que aconteceu, sumiu. Semana passada, uma descrente quis ir lá no prédio da igreja, porque ela disse que tinha sido diagnosticada com câncer. Uma irmã falou: não, professora, essa mulher, eu vou orar por você, Deus vai te curar. Orou, ela foi refazer os exames, o médico falou: não sei o que aconteceu, mas subiu. E aí ela quis lá dar testemunho, nem cristã não era. E ela pediu para dar o testemunho, e ele falou: não, isso é alguma coisa, foi essa oração. Mas isso é poderoso quando acontece. Sabe, é poderoso quando nós vemos as manifestações, a multiforma que Deus se manifesta. Mas sabe, a chave do avanço da igreja, quando nós falamos de missões, é quando a igreja rompe a barreira. Quando nós falamos de missões, é quando Deus nos leva a lugares que até então não foram explorados, a outros países, nações, a outras cidades, bairros. Mas sabe qual é o poder da igreja? Sabe aonde está o poder da igreja? Quando o coração da igreja é um. O poder da igreja, quando a igreja está falando uma coisa só com o seu pastor. Sabe qual é a igreja poderosa? É a igreja que caminha em submissão. E nesses dias nós temos falado: o importante não é a minha opinião, o importante não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu acredito. O importante é aquilo que Deus está direcionando para os nossos dias. Sabe, por isso na igreja nós vamos ter 2 lugares para estar. E eu quero dizer para você que à medida que nós vamos avançando, nós vamos percebendo que a crise é maior. Quanto mais velho de crente você fica, mais difícil você fica. Eu vou te falar isso, é verdade. Meu irmão vira pastor, e depois pastor de pastores, e vai ficando mais difícil às vezes. Porque muitas vezes nós temos um conhecimento natural, nós não permitimos a vida de Deus fluir no nosso interior. Mas eu quero te falar uma coisa: o poder da igreja é no coração do povo. Entende isso? E nesses dias eu tenho orado e falado: Deus, eu não quero reinventar a roda, eu não quero descobrir algo novo, eu quero simplesmente me submeter àquilo que o Senhor está falando. O que o Senhor está falando? Eu estou aqui para me submeter a isso. E aí tem muito irmão que diz: pastor, mas eu me submeto, se Deus falar eu faço. A Bíblia diz que na época de Paulo, alguns diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo. Mas existia um outro grupo que dizia: eu sou de Cristo. Mas sabe qual é a grande questão? O grande perigo que nós temos é quando nós falamos: eu só ouço Deus. Pastor, eu só ouço Deus. Tem uns irmãos da minha igreja que falam: pastor, eu só ouço Deus. Meu irmão, mas você sabia que Deus fala através dos seus líderes? Deus colocou anjos na igreja para dar direção. Nesses dias, mover sobre a igreja, e a palavra tem sido liberada sobre a igreja, e diz que o mundo vai nos reconhecer quando o nosso coração for um. E qual o grande desafio da unidade, pastor? O grande desafio é que nós caminhamos homens com homens, e todo homem é imperfeito. Caminhar em unidade é o desafio de eu me dispor a falar: eu tenho uma aliança. Eu tenho uma aliança com essa casa, eu tenho uma aliança com esse lugar, eu tenho uma aliança com o meu pastor, eu tenho uma aliança com os meus líderes, eu tenho uma aliança de amor. De me dispor a dar a vida por um propósito. Vamos orar isso nessa noite?
Para começar, eu sinto de orar isso. Sabe, eu sinto dizer para você o seguinte: quantos aqui querem ser usados por Deus? Diga aleluia. Eu te dizer, Deus só usa quem está com o coração caminhando em unidade. Por isso, nesses dias na ceia, pastor, eu tenho dito para os irmãos, esse é o poder da igreja. Eu tenho dito, você está ceando aqui, dizendo que você tem uma aliança com Deus. É isso a ceia, não é? Nós estamos dizendo, eu tenho uma aliança com Ele. O sangue é o símbolo de aliança. Eu tenho uma aliança. Mas eu digo para os irmãos, você também tem uma aliança com o lugar. Você também tem uma aliança com a igreja. A mesma aliança, porque João diz o seguinte: se eu digo que amo a Deus, que eu não vejo, se eu não amo meu irmão que eu vejo, eu sou mentiroso. Se eu digo que eu tenho uma aliança com Deus, de me dispor a fazer aquilo que Ele quer que eu faça, mas eu não tenho uma aliança com o pastor, eu não tenho aliança com a minha igreja, eu não tenho aliança com a minha liderança. Então João diz, isso não é verdade. Nesses dias, Deus quer nos fazer cada vez mais um povo unido, um só coração entre nós, irmão com irmão, irmão com líder, igreja com pastor, pastor com igreja. Essa é a unção desses dias, e o mundo vai nos reconhecer. Nós somos discípulos de Cristo. Sabe por quê? Só há algo que o mundo nunca vai dar para alguém. Eu digo, você é jovem, você está aqui. Nós, essa igreja muito jovens, uma igreja muito linda. Nós também somos uma igreja, conheço muitos jovens, conheci já muita gente. E eu já vi gente que tinha propósito de Deus, chamado e que desviou. Já vi gente de tudo quanto é jeito. Mas sabe, as pessoas elas se desviam, e elas vão para o mundo, e até que elas encontram uma felicidade, aquela felicidade momentânea, que está envolvida algum prazer, até que elas encontram algum poder, elas se sentem poderosas. Uma moça, quando ela se desvia, às vezes o diabo lança essa falsa sensação de poder, coloca uma roupa mais vulgar, chama atenção, isso produz nela um certo tipo de poder. O dinheiro, a colocação, tanta coisa que o diabo dá para as pessoas. O diabo tem poder para dar muitas coisas para as pessoas, ainda que seja momentâneo, ele tem poder para dar muitas coisas. Mas sabe o que eu estou descoberto? Só há uma coisa que existe na igreja que o diabo nunca vai dar para você. Só uma coisa vai fazer toda a diferença. Se chama amor. O diabo não consegue amar. O diabo consegue dar falsa sensação de felicidade, falsa sensação de poder. O diabo consegue dar muita coisa, mas uma coisa o diabo não consegue dar é amor, porque a natureza dele não permite que ele dê amor. Glória a Deus, aleluia. Esse pastor, o que isso tem a ver? E quando a igreja caminha em unidade, está fluindo amor. E quando as pessoas, quando nós percebemos o amor, nós olhamos e falamos, isso aqui não existe em nenhum outro lugar. Não existe. É por isso que a mensagem dos nossos dias, você diz, pastor, Deus pode me dar poder, me fazer rico? Pode. E que bom que você clama por isso. Quero te dizer, é importante que você clame por isso. Deus tem para te dar, se você te clamar. Pastor, Deus pode me dar felicidade. Deus pode te dar tudo. Eu quero te dizer, se há algo que vai fazer diferença na sua vida, é quando você entende o amor. Porque isso você nunca vai encontrar em nenhum outro lugar. Quando eu chego aqui, sou abraçado dessa maneira tão calorosa, eu falo, em que outro lugar eu poderia receber um abraço desse? Em que outro lugar eu poderia receber algo que é genuíno, um carinho verdadeiro, algo que flui? Em que outro lugar? Fico imaginando comigo, não existe nenhum outro lugar. Sabe, meu irmão, não existe nenhum outro lugar que as pessoas estão preocupadas com quem você é, simplesmente por você, sem nada em troca. Não existe nenhum outro lugar. Esse lugar se chama igreja. Não existe em outro lugar. Sabe, por isso nós precisamos valorizar nesses dias e dizer, Deus, nós queremos caminhar com o seu coração. Nós queremos tirar as diferenças do nosso meio. E quando eu tenho ceado com os irmãos, eu tenho dito, nós estamos em aliança. Eu digo para os irmãos da minha igreja local, você tem uma aliança comigo, meu irmão. Eu e você somos um. Eu sou casado e infelizmente todas as vezes que eu vim aqui, minha esposa não casou a nossa agenda para estar aqui, oh Deus do céu. E ela sempre sai comigo, mas não vai dar certo. É para vocês me convidarem de novo, pastor. Para na próxima. Mas sabe, eu tenho uma aliança com a minha esposa. E eu não vou chegar aqui em nenhum lugar e vou falar das particularidades da minha esposa.
Eu conheço defeitos nela, porque eu sou mais íntimo dela do que qualquer outra pessoa. Mas eu jamais vou destacar os defeitos dela para vocês. Você que é casado, você sabe disso. Se você destacar, quem estiver ao redor, inclusive, vai te ter como alguém completamente louco. Imagina você chegando na roda e dizendo: olha, um recém-casado, eu acabei de voltar da lua de mel com a minha esposa, mas eu vou falar aqui tudo que ela tem de defeito fisicamente. Quem está ao redor dele vai dizer o quê? Essa pessoa não tem noção. E quando eu digo para os irmãos, eu falo: nós temos uma aliança. É uma aliança de marido e mulher. Aleluia. Se você vir alguém falando mal de mim por aí, você tem que falar: irmão, fecha sua boca, porque você está falando de alguém que tem aliança. Mas eu não vou ter coragem de abrir para falar mal, a minha boca para falar mal de alguém que eu estou casado com ele, como se fosse minha esposa. Eu conheço os defeitos dela, mas quando eu fiz uma aliança com ela, eu disse: eu te amo e meu amor está acima de qualquer diferença. É porque eu te amo, e é esse amor que nos mantém juntos. Por que eu te disse do amor? Porque é o amor que nos faz um. Aleluia. Sabe, eu tenho avaliado nesses dias e pensado: Senhor, por que nós ainda insistimos em criar tantos problemas? Deus me disse: é porque o amor ainda não é maior que os problemas. Quando o amor for maior que os problemas, a gente esquece os problemas e deixa só que o amor triunfe sobre todas as coisas. Sabe, Deus só pode fazer uma obra com homens e mulheres de aliança. Homens e mulheres de aliança. Você vai ver que em toda a história da Bíblia, toda a obra que foi edificada, foi com homens e mulheres aliançados, que estavam dispostos a amar os irmãos, amar o próximo. E para quem está do seu lado, fala: eu te amo, meu irmão. Para ele, fala: eu te amo, meu irmão. Você ama mesmo? Fala aí de verdade, olha no olho dele, fala: eu te amo. Quantos sentem um ambiente de amor? Diga aleluia. Aleluia. Eu quero que você feche seus olhos. Dê as mãos para esse irmão que está aí do seu lado. Vamos orar. Nós queremos ser essa igreja poderosa que vai alcançar as nações, que vai chegar a outros lugares, sabe? Mas a Bíblia está dizendo: nós precisamos ter esse amor fluindo, porque a hora que esse amor começar a fluir, então o mundo olhará para nós e verá que ali é um povo que tem um só coração, ali tem um povo de unidade, ali tem um povo apaixonado, ali tem um povo disposto a dar a vida uns pelos outros, ali é gente que tem disposição de entregar a vida, de estar acima das diferenças. Aleluia. Você também conhece aquela música antiga, Recebeu um Novo Coração do Pai? Vou começar cantando. Eu não sou cantor não, então canta aí, irmão. Eu não sou cantor não. Vem aqui às vezes, não parece que eu canto, não canto não. Mas como que é a igreja? Se eu cantasse, a igreja estava fechada, irmãos. Eu estou te falando, o amor dos irmãos me permite cantar às vezes. É tanto amor que os irmãos falam: pastor, que voz bonita. É amor. Aleluia. Vamos cantar? Quero que você cante isso para o seu irmão agora, nesse ambiente. Se você quiser, quero ter liberdade de olhar nos olhos de alguém essa noite. Sabe, esse amor precisa de fluir no nosso meio. Ele é a chave do Evangelho. Deixa o amor de Deus fluir no nosso meio. Coração transformado, coração que inspirado por Jesus. Fala, Jesus. Como fruto deste novo coração.
Amém? Porque o mundo vai olhar para nós, vai nos reconhecer como discípulos, quando nosso coração for um só. Fala, Deus, diante das dificuldades em relacionamento, livra-me de ser alguém crítico, livra-me de ser alguém que aponta, livra-me de ser alguém que enxerga o pior, mas gera em nós um coração conforme o teu, o mesmo coração que tu tens, Deus. Gera em nós esse coração de aliança que nós te pedimos, em nome de Jesus. Diga aleluia. Diga aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar algo rápido com os irmãos. Aleluia. Sabe, mas a chave para nós sermos essa igreja que vai romper, que vai tocar outros lugares, é quando esse amor flui no nosso meio. Sabe, mas Spurgeon dizia uma frase, um grande evangelista. Ele dizia: todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Todo cristão, ou ele vai ser um missionário, ou ele vai ser um impostor. Eu sei que quando nós falamos de missões, nós acreditamos que, não, pastor, só alguns são missionários, mas eu costumo dizer que todos nós fomos chamados para ser missionários. Aleluia! Queria que você abrisse sua Bíblia lá em João, capítulo 17. Olha o que Jesus disse na oração sacerdotal. João, capítulo 17, no verso 14. João capítulo 17, verso 14, diz: Jesus orando ao Pai, ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha o que Jesus está dizendo: que eu e você, nós não somos daqui. Missionário é aquele que saiu da sua terra, da sua origem, e ele tem uma missão. Ele está fazendo uma missão. Ele foi separado e designado para fazer uma missão em determinado lugar. Mas olha o que Jesus está dizendo: eles não são do mundo. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então Jesus está dizendo que nós fomos enviados. Vira para quem está do seu lado e fala: você está aqui em missão. Você consegue crer nisso? Você está aqui em missão? Você está aqui em missão. E sabe o que é interessante? É de que nós fazemos algumas coisas porque gostamos de fazer. Algumas coisas nós fazemos porque nós nos identificamos e fazemos. Mas nós precisamos de perceber aquilo pelo qual nós somos chamados a fazer. Entende? Existem algumas coisas nas nossas vidas que nós vamos fazer porque nós gostamos de fazer. Mas nós precisamos de perceber aquilo pelo qual Deus tem nos designado a fazer. O propósito pelo qual nós nascemos. Sabe, a Bíblia diz então que aqui em João 17, Jesus está falando qual é o propósito da minha e da sua existência. Jesus está dizendo: eu os enviei ao mundo. Eu os enviei, por isso santifica-os na verdade da tua palavra, porque eu os tenho enviado ao mundo. Sabe, lá em João 15, 16, João capítulo 15, verso 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Sabe o que é interessante? É que existe um propósito de Deus para nós. E nesses dias nós vamos falar de missões, meus irmãos. E Deus tem usado o Brasil para sacudir as nações. Há anos atrás nós recebíamos palavra de que o Brasil seria um celeiro de missionários, de que o Brasil enviaria missionários para o mundo inteiro. E naquele momento econômico, diante da realidade que nós tínhamos como país, aquelas palavras eram impossíveis. Eram impossíveis. O Brasil sustentar obras missionárias era algo que, para aquele período, era algo impossível. É engraçado porque nós somos vinculados à videira.
Esses irmãos têm plantado muitas igrejas fora do Brasil. E é enviado. Hoje chega a casa de milhões de reais são investidos para o sustento da obra fora do Brasil. No meu seminário, eu fiz seminário com diversos europeus, pastores que eram pastores da videira na Alemanha, pastores, e todos eles no Peru. A igreja do Peru chega aos 6.000 membros, uma igreja local, só uma igreja no Peru. Esse irmão veio, tem seminário peruano, foi tocado pela glória de Deus, voltou para o Peru, essa igreja explodiu. Na Alemanha, tantos lugares. O Brasil tem enviado missionários. Em outro momento isso é impossível. Sabe, mas esse é o tempo de Deus para nós. Mas sabe qual que é a questão? É que existe um princípio de Deus para todo envio. Eu creio que a medida de Deus ela é sempre crescente. Deus nos coloca em medidas, e a nossa fidelidade em medidas vai nos levar sempre a medidas maiores. Mas sabe qual é a questão? A Bíblia diz, Jesus está dizendo: eu os enviei. Você é enviado de Deus. Você não está aqui à toa, você está aqui em missão. Existe um propósito. E Jesus diz: qual é o propósito? Olha, eu vos enviei, vos designei para que vocês vá e deis fruto. Os irmãos oraram aqui para que um dia nós vamos estar na eternidade diante de Deus. Sabe qual é a questão? Você vai falar: filho, aonde estão os seus frutos? Eu acho profundo, porque existe no coração de Deus um desejo de usar a mim e usar você. É uma obra de parceria de Deus, e é algo que os anjos desejariam fazer. Deus confiou a mim e a você. E sabe o que nós podemos fazer para Deus? Que Ele designou para nós. Irmãos, eu sei que há muitas coisas que nós podemos fazer que é lindo, mas o que nós podemos é gerar frutos para Deus. Se há algo que está no centro do coração de Deus, é gerar frutos. Se há algo que queima no coração de Deus, é quando eu e você entendemos que nós nascemos para frutificar. Você fala: pastor, como é essa frutificação? Cada um gera segundo a sua espécie. Deus nos salvou para que agora eu faça o quê? Gere outros salvos. Esse é o centro do coração de Deus. É o algo que Deus escolheu deixar para mim e para você. É o algo que, só pastor, o que eu posso fazer para tocar o coração de Deus? O que está no centro do coração de Deus, o que pulsa no coração de Deus, são almas. Há muitas coisas que eu e você podemos fazer, mas há muitas coisas que tem na eternidade, em perfeição. Nós adoramos a Deus, mas quero te dizer, existe uma adoração perfeita acontecendo no céu. Nós cantamos e damos o nosso melhor, fazemos da melhor maneira, mas há algo acontecendo no céu. Só, pastor, isso não é importante? É importante, obviamente que é importante. Nós fazemos tantas coisas que são importantes, mas se há algo que pulsa no coração de Deus, são almas. Aleluia! E a Bíblia diz que uma alma, quando ela é alcançada, uma alma salva, ela vale mais do que tudo mundo perdido. Sabe, pensando com a questão desses dias, Deus nos chama a sermos missionários onde estamos. Deus nos chama primeiro na medida chamada hoje, a nós nos envolvermos, sabe, a nós clamarmos a Deus: você é missionário na sua casa. Essa é a primeira medida que Deus colocou. Quem sabe, talvez você tenha um chamado para amanhã ir para outro país, mas a primeira medida, a minha pergunta é: como vai o seu campo missionário chamado sua casa? Aleluia. Como vai o seu campo missionário chamado sua família? Como vai o campo missionário chamado sua escola? Como vai o campo missionário chamado sua faculdade? Por quê? Porque essa é a primeira medida de Deus. Aí você fala: pastor, quem vai a medidas além? Aqueles que foram fiéis nas medidas que Deus tem colocado. No campo missionário chamado, no centro que você estuda, a faculdade metodista, USP, Unibana, o centro que você estuda, lá no campo missionário sua faculdade, no campo missionário chamado sua família, é essa medida que Deus tem colocado nas suas mãos. Aí a Bíblia está dizendo: eu vos enviei. Você está lá debaixo de uma missão de Deus. Você está na sua casa debaixo de uma missão de Deus. Isso é poderoso. Sabe, mas a clareza que nós
E as nações, elas serão alcançadas por uma consequência. Nós geraremos discípulos que alcançarão discípulos, que tocarão discípulos. Eu estava orando por uma irmã esses dias, e ela chamou o grupo que ela lidera, um pequeno grupo que ela lidera, e esse pequeno grupo estava se multiplicando. E nós fomos orar por ela, e ela veio à frente com esse pequeno grupo, e esse pequeno grupo estava se expandindo, se multiplicando para outro lugar. Eu fui orar por esses irmãos, e olha que eu fechei os meus olhos e eu tive a visão clara da eternidade. Aquela irmã estava ali com cerca de 40 jovens. Ela tinha se convertido fazia um ano, já tinha alcançado cerca de 40 jovens. Jovens que vieram de tudo quanto é estilo de vida. Eu estava orando por ela, e Deus me falava: esses jovens já são jovens. Ela ganhou uma primeira leva de jovens neste ano. Esses ganharam outros, e estava todo mundo ali com ela. Deus me disse: um dia ela vai estar na eternidade. Jovens aqui vão mudar de cidade. Jovens aqui vão mudar de nação. Jovens às vezes se casarão com pessoas de outras nações. Eu cuidei de uma discípula. Esse pastor amigo alemão, ele se interessou por essa discípula. Eu cuidei dela, ela está lá na Alemanha, liderando uma igreja na Alemanha com esse irmão. Está lá gerando filho. E aí você fala: pastor, você está fora do Brasil. Não, mas eu tenho discípulos que estão pisando as nações. E Deus me falou: um dia essa irmã vai estar diante do trono, e ela gerou filhos. E esses filhos geraram filhos, e chegaram em lugares que ela não vai ter ideia, porque ela vai morrer. Mas quando você produz frutos, os seus frutos continuarão gerando. Os frutos gerarão. Isso é poderoso, porque os frutos gerarão, e um dia nós vamos estar na eternidade. Você fala: pastor, no que eu devo investir a minha vida? Invista a sua vida em reproduzir frutos. Invista a sua vida em gente. Gente é o empreendimento mais precioso que existe. Pastor, no que eu invisto a minha vida? Dá a sua vida por gente. Invista a sua vida em pessoas. Eu quero te falar que muitas coisas acabam. Muita coisa que a gente faz vai acabar, mas se tem algo que permanece para sempre, são pessoas. Prédios são vendidos. É muito bom investir nisso, mas prédios são vendidos. Prédios vão embora. Músicas acabam. Tantas coisas vão embora. Mas foi uma coisa que não acaba: são discípulos. Quando eu gero discípulos, eles gerarão discípulos, e eles produzirão discípulos. Esses discípulos pisarão nações, que pisarão cidades, que pisarão em outros lugares. Sabe, um dia nós vamos estar na eternidade, e esse vai ser o grande valor. Nós vamos estar ali contemplando a multidão de discípulos que foram gerados a partir de nós. Aleluia! Só por isso nós temos um campo missionário hoje. Deus tem nos dado um campo missionário. Deus tem te dado um campo missionário. Eu tenho falado para os estudantes. Hoje eu já não cuido mais dos jovens diretamente de uma igreja local, mas eu boto fogo neles o tempo inteiro. Eu falo: os jovens têm que ser incendiados. Ainda que os adultos e velhos, toda a igreja precisa estar debaixo do governo do Espírito Santo, mas os jovens precisam estar incendiados. E aí eu chamei o líder de jovens, o irmão poderoso, o pastor. Nós temos um irmão cheio do Espírito Santo. Falei: irmão, como está a faculdade desses jovens? Ah, pastor, vai bem. Falei: e as escolas deles? Vai bem. Eu falei: irmão, Deus me deu uma palavra de que é para todos esses jovens eles serem missionários onde eles estão. Aleluia. Eu quero que você reúna todos que têm coragem de abrir um núcleo de pregação dentro das universidades e das escolas. Eles reuniram lá. Esses irmãos estão do lado, mas vocês são missionários onde Deus colocou vocês. Você não está lá à toa. Você não está lá porque você caiu lá de paraquedas. Você não está na família que está à toa. Entende? Agora Jesus está dizendo o quê? Eu vos enviei ao mundo. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos: Jesus, ele fugiu completamente da cultura religiosa quando ele chega. Porque o negócio dos religiosos era sinagoga. O negócio dos religiosos era mexer, como o irmão disse aqui, que Deus tem nos levado a tocar aqueles que são desamparados, oprimidos. Qual que era o negócio da religião? O negócio da religião era trabalhar com quem era certinho, com quem tinha tudo ok. Mas aí quando Jesus veio, ele veio para o mundo. Jesus disse: eu vim para o doente, eu vim para o perdido, eu vim para o necessitado, eu vim para o aflito. E Jesus quebra completamente a cultura. Por quê? Porque agora ele diz o seguinte: eu preciso ser canal de luz lá nos lugares que eu estou. Eu preciso ser missionário onde eu estou. Irmãos, eu falo na minha comunidade. É muito lindo
produzido nos lugares que nós temos passado. O que a sua família fala de você? O que a sua esposa fala de você? O que os seus filhos? O que os parentes falam de você? Porque para mim eu tenho um conceito de que Jesus era completamente diferente. Jesus era alguém que tinha vida fluindo. Jesus era alguém que tinha acesso. Um homem puro, santo, mas em nada religioso. Havia vida fluindo dele. Jesus, no campo missionário que ele passou, ele foi bem sucedido. Sabe, nesses dias Deus nos chama, Deus tem nos enviado. Eu creio que esses irmãos começam a avançar. E aí, aqueles que têm chamado nas nações, eles irão às nações. Alguns pisarão as nações, outros terão discípulos que pisarão as nações. Mas sabe qual é o poder? O poder é na medida chamada hoje. Na medida que Deus tem colocado nas nossas mãos. No campo missionário que Deus tem nos dado. Tenho falado, pastor, Deus vai nos dar o ABC, Deus vai nos dar. Eu tenho orado todos os dias e falado, Deus, aqui cabem várias mega igrejas de 10 mil membros, várias, dá para ter várias. Eu oro por todas as igrejas da cidade, porque eu quero, aqui tem grandes shoppings. Eu queria que, na verdade, no lugar dos grandes shoppings, eu pudesse passar para um convidado meu da cidade, ó, aqui é a Vila Alzira, aqui é onde está esse lugar. E vocês puderem passar lá e falar, ó, tá vendo o tamanho desse prédio de igreja? É porque aqui na nossa cidade tem várias igrejas gigantes. Tem espaço nessa cidade, tem ou não tem, irmãos? Para muita igreja, é muita gente, é muito campo, é muito lugar. Deus precisa de nos dar essa cidade. Mas sabe qual é a questão? Nós precisamos ser fiéis na medida que Deus tem nos dado hoje. Da sala de aula, da família, do emprego, do local de trabalho. Sabe, nós precisamos impactar esses lugares. E nós olhamos nós como Brasil, na liberdade que nós temos, nós deveríamos fazer um impacto muito maior do que fazemos. Muito maior. Eu sempre desafio os irmãos a bater na porta dos vizinhos quando eles chegam num lugar diferente. A bater na porta dos vizinhos e falar, ó, aqui chegou um servo de Deus. Se você precisar de cura, restauração, oração, você pode bater aqui na minha porta, porque aqui tem um homem de Deus, chegou um homem de Deus. Alguém tem cara por essa vizinhança. Olha o impacto, você bater lá na porta do seu vizinho e falar, ei, por quê? O meu condomínio é meu campo missionário. Deus me colocou ali, Deus me plantou ali, existe um propósito de estar morando ali. Eu não sei se você é como eu, que crê que existe um propósito determinado para todas as coisas. Você não mora onde mora à toa. Você não vive onde vive à toa. Você não tem a família que tem à toa. Vai lá, bate na porta dos vizinhos. Pastor, quem são esses que Deus tem chamado nesses dias? É gente ousada, é gente corajosa, que vai bater. Tem algum enfermo aí dentro? Se seus irmãos não estavam passando, e aí ele viu um carro da funerária entrando numa casa. E nós temos o costume, às vezes, de reunir irmãos. E eu falo isso constantemente. Falo, irmãos, vamos visitar pessoas. Vamos visitar. Junta mais um irmão cheio do fogo e vai visitar. Vai visitar conhecido, vai visitar cliente, vai visitar. Esses irmãos estavam nesses grupos de visitas. Inclusive, nesses dias lá na igreja, eu tenho falado, irmãos, tem de visita. Vamos visitar, vamos na casa dos necessitados. Vamos até eles, porque a Bíblia não prega que o mundo deveria vir até a igreja. A Bíblia prega que a igreja deveria ir até eles. É nós que vamos ser luz no meio deles. É nós que vamos atingir eles. É nós que vamos lá liberar uma palavra de cura. As portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Esse irmão viu o carro da funerária. Ele estava passando pelo carro da funerária. Deus falou para ele, entra nessa casa. Nossa, esquisito. Daqui a pouco ele se aproximou. O que está acontecendo aqui? Ah, não, é o seguinte, o senhor está morto faz 4 horas. Estão removendo o corpo dele. Teve uma parada no coração. Eu posso orar por ele? Isso faz uns dois meses. Posso orar por ele? Os irmãos estavam em missão no sul. Posso orar por ele? Não era aqui em São Paulo. Posso orar por ele? Pode. Está morto. E ele morrendo de medo. Não era comum para ele. Mas ele entendeu o quê? Que Deus tinha missionário. Ele orou, adivinha o que aconteceu? O homem abre o olho. Aleluia! Voltou. O que você acha que aconteceu com o pessoal do serviço funerário? O que você acha que aconteceu com aquela família? Sabe, nós somos missionários para entrar na casa das pessoas. Tem um acamado aí? Tem. Posso orar por ele? Pode. Você ora, a pessoa levanta, a família
Sabe o que Jesus fez para os discípulos? É lindo, irmãos, nós estarmos aqui dentro da comunidade, é lindo nós estarmos em quatro paredes, mas é a eclesia, nós somos a eclesia, nós somos aqueles que foram chamados para fora. Igreja é ser chamado para fora. Eu sempre falo para os irmãos, domingo aqui é o 15 minutos que o técnico dá a instrução. Os cultos aqui são os 15 minutos de intervalo. Sabe que o técnico fala, vamos para cima, vamos chutar, entra pela direita, cruza, fecha a zaga. É os 15 minutos que o pastor Campas está aqui. Mas sabe onde o jogo é jogado, meu irmão? O jogo é jogado lá na sua vida, lá na sua casa. O jogo é jogado lá na faculdade. É lá que o jogo é jogado. Tem irmão para pastor, o jogo é para jogar aqui dentro. Não, o pastor só está te dando a tática para você jogar lá fora. É lá fora que nós somos chamados a jogar o jogo. E por que nós temos de caminhar nessa unidade? Porque quando você caminha nessa unidade, então o mundo olha para nós e fala, tem alguma coisa diferente, precisa entender o que eles têm. Sabe, mas nós temos ouvido e nós precisamos de crescer nesse nível de ousadia. Sabe, você é missionário onde você foi plantado. Porque eu creio que Deus vai levar muitas às nações. Nós temos, como eu disse, essa igreja que nós somos associados, irmãos, já estão com mais de 200 igrejas fora do Brasil, igrejas grandes da Europa, com mais de 1.000 membros, algumas igrejas da Europa. Os irmãos falam, lá é o lugar que nós precisamos do poder de Deus. Falaram aqui do Japão, uma das irmãs falou do Japão, nós temos igreja no Japão. Você vai olhar para alguém no país do primeiro mundo, normalmente, aqui você diz, irmãos, Deus cura e todo mundo fica alegre. Mas os irmãos, a maioria dos pastores dizem, pastor, quando nós falamos que Deus cura, no final do culto vem o enfermo e fala, pastor, você estava dizendo que Jesus levou na cruz, não levou? Então ora por mim, eu quero ver se Deus cura. É assim, primeiro mundo, outra cultura. E aí quando o irmão já curou a roda aqui, porque no campo missionário que ele tinha, na vizinhança, todo mundo fala, tem enfermo, leva lá para ele, tem doente, leva para ele, porque tem alguém cheio do poder do Espírito Santo. A hora que ele se deparar com esse lugar, a hora que Deus levar ele para outros lugares, ele vai ter essa vida fluindo. Nosso pastor que foi para a África, foi iniciada uma obra na África 3 anos atrás. Hoje essa igreja que ele iniciou tem mais de 3.000 adultos. Explosivo. Mas ele disse, eu preciso de passar por uma escola de aprendizagem de fé no Brasil. Porque chegou um momento que começaram a levar muitas crianças para a igreja. Pastor, nós não queremos mais essas crianças. Ele falou, o que eu faço? Pastor, para você. E assim, as entradas da igreja não supriram absolutamente nada, zero, escassez. E na conferência que teve da vida do ano passado sobre pastores, o pastor falou, irmãos, reuniu todos os pastores do Brasil, ficou todo desesperado aqui. Uma empresária levantou e falou, pastor, pode comprar uma casa para essas crianças, pode comprar um abrigo, estou disposta a bancar. Aleluia! Mas o irmão ficou lá, a esposa dele 6 meses com diarreia, não descobriu o que era. Ela falou, não volto. Veio do Brasil, tentou tratar, não resolveu. E sabe por quê? É gente que quando Deus tinha colocado eles nas medidas, eles foram fiéis nas medidas que Deus tinha colocado. Sabe, eu quero te perguntar, nesses dias nós temos sido fiéis às medidas que Deus tem nos posto? Nesses dias nós temos deixado o Espírito trabalhar através de nós, para a manifestação de sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Eu não sei se você sabe, mas tem um poder sobrenatural dentro de você para fazer coisas sobrenaturais. Existe uma vida fluindo dentro de você. Nós precisamos de crescer nisso. Precisamos de crescer nessa vida, porque ela já está fluindo dentro de nós. Ela já está dentro de nós. Sabe, eu quero orar com você, mas eu quero que você, essa noite nós possamos fazer um compromisso. Primeiro, Senhor, eu quero caminhar em unidade. Unidade com os meus irmãos. Unidade com o Senhor. Unidade com essa igreja. Por quê? Porque o poder vem da unidade. No segundo compromisso, Senhor, eu tenho clareza de que eu fui enviado. Meu campo missionário é minha escola. Meu campo missionário é minha faculdade. Meu campo missionário é minha casa. Eu não vou arredar o pé até que todos se convertam.
Pastor Samet Maurício é um pastor do Egito. Esse homem clamou 40 anos pelo avivamento no Egito. E o avivamento chegou no Egito alguns anos atrás. E uma das nossas conferências, ele veio na última, e ele estava testemunhando aquilo que Deus estava fazendo. E o muçulmano, quando ele se converte, eu tive a oportunidade de estar em países muçulmanos, quando ele se converte, a família é normal, a família matar essa pessoa, ou mais básico, excluí-la de tudo, e o governo faz vista grossa. Quando alguém morre porque ele era cristão, o governo não toma medida alguma, porque eles inclusive preferem que seja assim. Para um muçulmano, a pior vergonha é quando um filho se converte. Você tem visto as atrocidades que têm sido feitas? Nunca. Então, esses dias eu li que o Estado Islâmico já matou mais pessoas do que Hitler. Terrível. E o pastor Samet disse que Deus começou o avivamento porque na primavera árabe os muçulmanos, eles começaram a invadir as igrejas e queimavam igrejas, algumas igrejas queimadas com todos os membros dentro. No momento de reunião, eles vinham, fechavam as portas das igrejas, queimavam a igreja com todo mundo dentro. Outras igrejas, eles vinham de madrugada, deitados, e queimavam a igreja. E esse irmão dizendo, ele é pastor da maior igreja do Egito. A igreja dele tem 8 mil membros no Egito. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E aí ele diz que começaram a queimar essas igrejas. Mas eu te disse no início aqui, que você tem algo que é poderoso para alcançar o mundo. Glória a Deus, É o amor. aleluia. Eles começaram a queimar essas igrejas. Sabe o que aconteceu? A cada igreja queimada, seja com pessoas dentro ou não, assim que a igreja estava toda queimada, os outros cristãos de outras igrejas, eles vinham e estendiam uma faixa. Nós perdoamos vocês, nós amamos vocês. E ele diz que nessa época no Egito, então, você andava, você via igrejas queimadas, mas todas as igrejas estavam queimadas, tinha uma faixa escrita: nós perdoamos vocês, nós amamos vocês. E ele diz que começou um conflito num país, e ele é médico, e ele tinha uma equipe médica com ele, e o governo sem poder de dar assistência para os feridos dos conflitos, ele abriu as portas da igreja, falou: aqui vai ser um hospital. E ele começou a atender pessoas ali. Ele disse que aquilo chamou a atenção do país. A CNN, que é um dos canais globais mais importantes, diz que nós queremos colocar alguém 24 horas de plantão dentro da sua igreja. E diz que toda a nação, ele ficou conhecido em toda a nação. E agora então os cristãos eram os maiores responsáveis por cuidar dos feridos daqueles protestos. E diz que a partir daí a igreja começou a crescer e avançar. Mas a perseguição continuava. E ele dizendo então da clareza de cada um desses irmãos, de levar o evangelho na maior disposição de ser fiel a Deus, de ser fiel ao próximo, de amar. Irmãos, e esses irmãos então eles se convertem. Cerca de 50% deles se convertem porque o próprio Jesus aparece para eles. Desses 8 mil cristãos que tem na igreja dele, cerca de metade dos irmãos, Jesus aparece para eles. E aí Jesus diz para a pessoa o seguinte: eu tive a oportunidade de conhecer uma muçulmana que teve essa experiência. Jesus apareceu, ela estava adorando uma imagem, e Jesus apareceu para ela. E aí Jesus sabe o que diz para essas pessoas? Ó, o seguinte, no endereço tal, você vai lá, bate nessa porta, e lá eu vou falar com você. E aí essas pessoas vão bater na porta. Bate às vezes em um pequeno grupo que as pessoas estão reunidas, ou no próprio prédio da igreja. Bate na porta, abre, quando as pessoas veem alguém desconhecido, já imagina, foi Jesus que mandou. Você fala: olha, Jesus mandou aqui, pode entrar. E aí o pastor Samet disse que ele faz batismo uma vez ao ano. Por quê? Porque é importante que essas pessoas muitas vezes confessem para a família que se converteram. E tem muitos casos de homicídios. Muitas pessoas são mortas assim, confessam para os familiares, porque para os familiares é algo que para eles a pessoa era melhor ela ter virado qualquer outra coisa, menos cristã. Ele conta muitas histórias. Ele contou a história de uma moça que ela se converteu e ela chegou em casa e falou: mãe, reuniu a família, eu encontrei o verdadeiro Jesus. Aleluia. Eu encontrei o Senhor. Contou centenas de histórias.
Essa mãe falou: o quê? Mãe, eu virei cristã. A mãe foi para a janela do apartamento e se jogou da janela do apartamento. Antes de morrer, a mãe disse diante de toda a família: preferi que você tivesse tornado qualquer outra coisa, mas eu não vou suportar essa vergonha. Se jogou. Ele disse, dentro de tantas histórias, que ele foi batizar, faz um batismo anual com muitas pessoas, porque ser cristão ali, você está colocando a sua própria vida em risco. E ele disse que ele foi batizar um rapaz, e na hora que ele foi batizar esse rapaz, ele pergunta para essa pessoa: você está disposto a morrer por Jesus? Porque aquela pessoa vai ter que sair depois do batismo e vai ter que falar para a família que se converteu. Então ele pergunta para a pessoa: você está disposto a morrer por Jesus? E ele diz que a grande maioria das pessoas viram Jesus. Elas dizem para ele: pastor, se você tivesse visto o que eu vi, você não estaria me perguntando. Ele disse que um desses batismos, ele foi batizar um rapaz, e ele perguntou, olhou nos olhos dele: você está disposto a morrer por Jesus? E diz que ele sentiu que o rapaz deu uma vacilada na resposta. E disse: filho, eu não vou te batizar, volta para o batismo do ano que vem. Eu não senti que você está preparado para morrer por Jesus. Esse rapaz foi embora. Então ele continuou firme na vida da igreja. E aí no ano seguinte ele foi, e o pastor perguntou: você está disposto a morrer por Jesus? Ele disse sim. O pastor batizou ele. Ele voltou para casa. E quando ele chegou em casa, ele reuniu os pais e falou: eu quero falar algo para vocês. Eu encontrei o verdadeiro Salvador. E aí o pai começou a chorar, a mãe começou a chorar. Eles disseram: nós sabemos que você encontrou o verdadeiro Salvador. Ele se assustou: como assim? Não faz um ano que nós descobrimos que você tem frequentado uma igreja, você tem adorado esse tal Jesus. Nós sabemos que Ele é o Deus de fato. Aleluia. Mas como assim? Porque quando nós descobrimos, você sabe que para nós é a pior coisa que poderia acontecer. E por 3 vezes nós colocamos veneno de rato na sua comida. Você jantou, nós esperávamos só recolher o seu corpo pela manhã, e as 3 vezes não aconteceu absolutamente nada. Sabe, tem gente nesses dias sofrendo por amor a Jesus. E nesses dias Jesus nos chama a dar a vida pelas pessoas que estão ao nosso redor. Se você é um estudante lá no seu campo missionário, com isso eu não quero dizer que você não vai ser enviado a outros lugares, mas se você não for fiel em ganhar a sua escola, você não vai ser fiel em ganhar a África. Se nós não formos fiéis em ganhar a nossa família, nós não vamos ser fiéis em ganhar outro estado. Sabe, mas eu quero orar por você. Quantos aqui se dispõem a serem enviados por Deus? Ou melhor, quantos entendem essa noite que você já foi enviado por Deus? Diga aleluia. Vira para quem está do seu lado: mas você já foi enviado. Já está enviado. Deus já te enviou para um lugar. Agora pergunta para ele: como está lá o seu campo missionário? Como vai a sua família? Como vai a sua faculdade, a sua escola? O que você tem feito lá, missionário? O que você tem feito nesses dias? E aí eu digo: quando Deus começar, então, quando nós formos fiéis nessas medidas que Ele tem nos dado, Ele vai nos levar a medidas muito maiores. Aleluia! Quantos aqui essa noite querem fazer esse bem de amor? Amor uns com os outros, mas também amor com o chamado. Deus me chamou para fazer algo. Eu tenho um campo missionário hoje, irmãos. Meu campo missionário chama Santo André. Eu digo para Deus: eu quero ver essa cidade sendo impactada pela glória de Deus. Eu quero ver essa cidade se dobrando. Esse é o sonho do meu coração. Essa é a medida que Deus me deu. Mas eu tenho uma outra medida menor da minha família. Tem pouquíssimos ainda que não se converteram, mas tem lá o meu condomínio, tem os meus vizinhos. Eu sou missionário. Um dia ele vai estar diante de Deus, Deus vai falar: eu mandei um missionário, ele morava lá do seu lado. Ele foi lido aqui no início. Alguns vão dizer: Senhor, mas por que eu estou recebendo esse galardão? E Deus vai falar: porque eu enviei você como missionário, na simplicidade você fez. Mas outros negligenciarão essa oportunidade. Seus vizinhos estão clamando por Deus, sua escola está clamando por Deus, sua faculdade clama por Deus, sua casa clama por Deus, seu local de trabalho clama
questão é que ele está perguntando: a quem eu enviarei? Quem há de ir por mim? Será que quando Deus olha para a sua faculdade, para a sua família, Ele diz: a quem eu enviarei? Quem há de ir? Quantos querem dizer isso aqui, Senhor, nessa noite? Você quer fazer essa oração comigo? Nós estamos falando, eu sei que muitas vezes nós falamos, né, nós chegamos para o líder de missão, chegamos para o pastor, eu não sei quando eu vou ser enviado, vai demorar muitos anos. Quero te falar, segunda-feira você já está enviado lá no seu emprego, você já está enviado segunda-feira, você volta hoje à noite para sua casa, você está enviado. É isso que Jesus disse: você é do céu, você já foi enviado para a terra, aqui já é a sua missão, aqui você está enviado. Vamos começar então a desbravar esses campos missionários a partir de hoje. Vamos começar então a explanar esses campos missionários, a invadir esses campos missionários, para poder olhar e falar: aqui nesse campo missionário, no lugar que Deus me chamou, eu vou manifestar a glória de Deus. Quero orar com você, peço perdão, meu horário. Me perdoe, irmãos. Espero que você me perdoe. Eu falei aqui de unidade, de suportar uns aos outros. Espero que você me perdoe. Mas sabe, antes de nós orarmos, eu quero ler para você a história de John Gedd. Foi missionário lá de 1800. E esse homem, ele se dispôs a ser enviado por Deus. Mas eu quero te dizer, Deus quer nos enviar. Eu te disse aqui no início que tem coisas que nós nascemos para fazer. Você nasceu para gerar discípulos para Jesus. Você nasceu para fazer discípulos. Todos nós fomos chamados para desenvolver os 5 ministérios na vida das pessoas. Quais são esses, pastor? O ministério de evangelista, de ganhar alguém. Eu ganho então a pessoa. Eu estou aqui no meu local de trabalho. Se o irmão puder me ajudar, qual é o seu nome? Alan. Eu estou no meu local de trabalho e eu conheço Alan. E aí eu desenvolvo o primeiro ministério, que é o ministério evangelístico. Eu ganho Alan. Alan, você conhece Jesus? Quer confessar Jesus? Ele diz: eu quero. Eu falo: então leve ele a confessar Jesus. Esse é o primeiro passo. Ganhei o Alan, o primeiro ministério. Agora é o segundo passo. Qual é? O ministério de mestre. O Alan chegou agora cruzinho, não sabe nada, versículo nenhum. Mas eu falo para ele: eu vou te ensinar. Vou te ensinar a palavra de Deus. Deus está me usando como mestre na vida dele. Primeiro como evangelista, agora como mestre. Mas aí, em algum momento do caminho, eu preciso desse fluir profético. O fluir profético é para trazer a edificação, o rema. Eu preciso desse profético fluindo na vida dele. Deus vai me usar então como profeta na vida dele. Esse fluir profético fluindo. Ao Alan, no meio dessa caminhada, ele veio então. Primeiro passo como evangelista, fui evangelista na vida dele. Depois fui mestre, ensinei para ele. Depois profeta. Mas agora o Alan fala o seguinte: não, acho que eu não quero isso. Estou passando umas tribulações lá em casa. Está difícil lá em casa. Ele tenta dar uma escapada. Aí entra o quarto ministério, que é o ministério pastoral. O que o pastor faz? Ele cuida da 100ª ovelha. Ele vai lá e fala: isso é importante. Não dá para viver sem você não. Eu vou buscar o quarto ministério. Então primeiro eu fui evangelista, depois eu fui mestre, depois profeta. Agora eu sou pastor na vida dele. O que o pastor faz? Cuida, coloca no colo. Eu abro meu discípulo, levo ele lá para casa, passo tempo com ele, invisto na vida dele. Mas aí chega no 5º ministério, o apóstolo. O que o apóstolo faz? Envia. Vai chegar um momento que eu e o Alan, talvez, ele vai mudar de cidade. Talvez o pastor Campasso vai falar: tem uma obra ali a ser desbravada. E aí eu falo: pastor, eu tenho que enviar, porque eu gerei um discípulo. E agora no ministério apostólico, ele pode ir, como Paulo fez com Timóteo. Agora ele pode ser enviado, porque os 5 ministérios foram desenvolvidos. Ele foi edificado nos 5 ministérios. Eu desenvolvi os 5 ministérios. Sabe, é isso que Deus nos chamou para fazer nesses dias. Eu quero ler essa história, eu quero orar com você. Obrigado, ó. Eu quero ler essa história, eu quero orar com você. Olha o que diz. Em 1839, foram enviados 2 missionários para a ilha Anaton, que fica no Pacífico Sul. Era uma ilha de canibais, que assim que receberam os missionários, os mataram e comeram. Movidos pelo desespero de salvação, o mesmo grupo
que em 1839 tinha enviado os 2 missionários comidos. Em 1842 envia outros 2 missionários. Esses outros 2 missionários passam 7 meses naquela ilha e foram expulsos dela. Apesar de ser um local nada convidativo, no ano seguinte, 1848, um homem chamado John Geddes, após 6 meses de estudo, resolve se mudar para essa ilha com a sua esposa e com seus 2 filhos. Os diários de Geddes revelam a dificuldade do local com práticas das mais temíveis. E depois de anos que ele passou naquela ilha, sem ver fruto algum do seu investimento, o homem mais temido da ilha, por ser canibal e ter comido quase todas as crianças da sua localidade, se rende ao Senhor Jesus. O mover de Deus tocou toda aquela ilha que foi salva. Mas olha que profundo, até hoje, na ilha Anaton, no Pacífico Sul, há uma placa comemorativa dos trabalhos do missionário John Geddes, com os seguintes dizeres. Olha o que está escrito na placa desse homem. Nós vamos orar para que essa também possa fazer uma placa lá na nossa faculdade. Quando nós saímos de lá, posso deixar essa placa. Olha o que está escrito na placa dessa ilha. Quando John Geddes chegou aqui em 1848, não havia nenhum crente. E quando ele saiu em 1872, não haviam mais incrédulos. Olha o que a placa está dizendo na entrada da ilha. Quando Geddes chegou aqui, não tinha um crente. Mas quando ele saiu daqui, não tinha um incrédulo nesse lugar. Sabe o que nós precisamos clamar? Para que na placa do seu bairro esteja escrito, uma placa memorial. Nós temos poder de Deus para fazer isso nesses dias. Quando o Denis chegou aqui, não tinha um crente nesse lugar. Mas quando ele chegou aqui em 2000, não tinha um crente. Mas quando ele saiu daqui em 2025, não tinha mais um incrédulo nesse lugar. Porque Deus usou ele para salvar todos nesse lugar. Quantos querem ser enviados nesses dias? Quantos creem que Deus já tem te enviado nesse lugar que Ele tem te colocado? Quantos querem ser esse canal de transformação, restauração? Eu quero te dizer, a vida começa a fluir a partir daí. Os dons são liberados a partir daí. A cura acontece através disso. Jesus enviou 70 discípulos e falou: estou dando para vocês a autoridade. Vocês podem chegar, se estiver enfermo, vocês vão curar. Se estiver endemoniado, vão ser libertos. Se estiver oprimido, vão ser restaurados. Eu queria que você desse a mão para quem está do seu lado. Eu quero orar com você. Quero que você feche seus olhos. Deus está levantando. Eu vejo como se fosse focos de luz no meio da escuridão. Deus está levantando gente aqui para fluir, para fazer diferença nesses dias. Eu sinto como se muitos perguntassem para Deus por vezes: Deus, aonde o Senhor vai me enviar? E Ele tem dito: eu já tenho te enviado a lugares. É como se alguns clamassem e dissessem: Deus, aonde eu irei? Ele diz: eu já tenho te enviado a lugares. Ainda que as medidas sejam maiores, ainda que hajam propósitos maiores, Ele te diz: seja fiel, seja missionário onde você tem sido plantado, seja um canal de vida onde eu tenho te colocado. Deus está te levantando para ser transformação, para ser vida dentro dos lugares que você está. Deus está te levantando para fluir em autoridade, em unção, em ousadia, em poder. Eu quero declarar sobre a tua vida que os dons fluirão. Eu quero declarar que não te faltará ousadia. Quero profetizar que não faltará unção, não faltarão curas, milagres, prodígios, sinais. Fluir de unção de Deus. Oh,
Em nome de Jesus. Sabe, foi falado de nações aqui. Se você tem uma palavra para outras nações, eu quero orar por você. Ergue a sua mão no seu lugar. Você tem uma palavra de envio a outras nações. Eu creio que Deus tem separado pessoas para enviá-las a outras nações. Quero que você feche seus olhos, você ergue as suas mãos. Se você tem uma palavra de envio a outras nações, sabe, muita gente aqui que Deus vai te levar a fluir na unção que esses lugares precisam. Eu sinto, meu irmão, o revestimento de Deus na sua vida. E Ele diz que Ele está te capacitando. É como se muitas palavras fossem liberadas sobre você. E fossem tantas palavras que às vezes você olhar e falar: Deus, onde é que eu vou aqui? Porque são tantas palavras, são tantas profecias lançadas, são tantas portas, são tantos desejos. Mas Ele diz que Ele está te preparando para pisar em lugares com uma ousadia nova. Ele vai te levar a pisar em lugares com uma ousadia nova. Essa unção vai começar a fluir para te dar essa ousadia, essa autoridade, para chegar nesses lugares e aquilo que os lugares precisam vai estar nas suas mãos. Eu te vejo como se você estivesse com um pão na mão e você chegasse em lugares e as pessoas viessem famintas correndo. Deus te diz que Ele vai te dar alimento para alimentar essas pessoas. Ele vai te dar alimento para chegar nos lugares e ter um alimento para dar a essas pessoas. Ele está te revestindo para isso. Se você tem chamado para outras nações, ergue as suas mãos. Ergue as suas mãos, eu quero orar por você. Deus, levanta aqui, o Senhor tem